Hora de falar de política aqui no nosso DF no Ar. Nós vamos te mostrar agora os números da segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. A pesquisa quantitativa foi feita por telefone, com 1.500 entrevistados aqui do Distrito Federal entre os dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Então, vamos aos resultados. O primeiro cenário é a pesquisa espontânea, quando o pesquisador pergunta ao entrevistado: se as eleições fossem hoje para governo do Distrito Federal, em quem você votaria? Mas ele não dá opções de nome para ele escolher. O entrevistado fala da cabeça dele. Vamos ver. Ibanez Rocha aparece na primeira colocação com 14% das intenções de voto. O senador Regufe aparece em segundo lugar com 5%. José Roberto Arruda aparece na pesquisa em terceiro com 3%. A senadora Leila Barros é a quarta colocada com 2%. Leandro Graz tem 1%. Outros candidatos somados têm 4%. Brancos ou nulos somam 20%. Não souberam ou não quiseram responder 51% dos entrevistados. Vamos agora aos números da intenção de voto com pergunta estimulada para o governo, ou seja, os pesquisadores perguntam: se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Vamos aos números. No cenário 1, Ibanez Rocha, do MDB, aparece na primeira posição com 28% das intenções de voto. O ex-governador José Roberto Arruda tem 17%. Regufe aparece logo atrás com 16%. Leila Barros, do PDT, tem 5%. Leandro Graz, do PV, tem 4%. Queca Bagno, do PSOL, tem 1%. Rafael Parente, do PSB, aparece também com 1%. Lucas Salles não chegou a 1%. Brancos ou nulos somam 13%. Não souberam ou não quiseram responder 15%. A gente confere agora o segundo cenário de pesquisa para o GDF com a entrada de Paula Belmonte no lugar do Regufe. Olha aí. Com a saída de Regufe, Ibanez sobe para 31% das intenções. Arruda também sobe, ficando com 20%. Leila Barros também melhora o desempenho, chegando a 6%. Leandro Graz chega aos 4%. Rafael Parente fica com 2%, mesmo percentual da deputada Paula Belmonte. Queca Bagno segue com 1%. Lucas Salles não pontua. Brancos e nulos são 17%, mesmo índice de quem não sabe ou não quis responder. Agora a gente confere o terceiro cenário sem Leandro Graz, do PV, e com Rosilene Correia, do PT. Nessa simulação, Regufe também não concorre ao GDF. Olha aí. Ibanez Rocha tem 31% das intenções de voto. Arruda é o segundo com 21%. Leila Barros tem 7%. Paula Belmonte e Rosilene Correia têm 2% cada uma. Rafael Parente e Queca Bagno ficam com 1%. Lucas Salles segue com 0%. Brancos e nulos são 18%. Não souberam ou não quiseram responder 17%. Agora a pesquisa leva em consideração a entrada do senador Exalci Lucas, do PSDB, na disputa pelo governo do Distrito Federal. Olha aí. Ibanez Rocha mantém 31% das intenções de votos. José Roberto Arruda tem 19%. Leila Barros, do PDT, fica na terceira colocação com 6%. Leandro Graz, do PV, tem 4%. Exalci Lucas está logo em seguida com 3%. Rafael Parente tem 2%. Queca Bagno segue com 1% das intenções. Lucas Salles não chega a 1%. Brancos e nulos somam 17%, mesmo índice de quem não quis ou não soube responder. Agora a gente confere o último cenário da pesquisa para o GDF. Nele, o ex-governador José Roberto Arruda não está entre os candidatos. Vamos aos números. Sem Arruda, Ibanez sobe para 37%. Leila Barros tem 9%. Leandro Graz sobe para 6%. Paula Belmonte chega aos 4%. Rafael Parente fica com 2%. Queca Bagno segue com 1%. Lucas Salles tem 0%. Brancos ou nulos são 22%. Não souberam ou não quiseram responder 19%. E em uma hipótese de um segundo turno para governador, foram simulados 2 cenários diferentes e a gente vai acompanhar agora.
No primeiro cenário, Ibanez Rocha vai para o segundo turno com o ex-governador Arruda. Ibanez chega aos 40%, Arruda sobe para 31%. Brancos ou nulos são 18%. Não souberam ou não quiseram responder, 11%. Agora a pesquisa simula o segundo turno entre Ibanez e Regufe. Ibanez fica com 37% das intenções de voto. Regufe fica com 27%. Brancos ou nulos são 19%. Não souberam ou não quiseram responder, 17%. Então agora nosso repórter de política, Yuri Ascar, faz uma análise desses resultados. Bom dia, Yuri, é com você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. A pesquisa traz uma novidade para esse momento de pré-campanha, onde todo mundo ainda se articula em busca das alianças. O ex-governador José Roberto Arruda, do PL, é de fato um nome viável. Isso se conseguir superar os problemas na justiça para disputar o Palácio do Buriti. O ex-governador e o senador Regufe, do União Brasil, que também ainda não confirmou a pré-candidatura ao GDF, aparecem tecnicamente empatados em segundo lugar. Todos os outros pré-candidatos somados não têm intenção de voto suficiente para alcançar nenhum dos dois. E lá na frente segue o governador Ibanez Rocha, do MDB, candidato à reeleição, que não abre ainda uma distância suficiente para sonhar com uma vitória no primeiro turno, mas que tem um desempenho confortável para garantir a primeira posição se as eleições fossem hoje. Já em um segundo turno, Ibanez também venceria tanto Arruda quanto Regufe, por uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais. E se nenhum dos dois for candidato? Outros nomes também não seriam capazes de ameaçar a vitória de Ibanez no segundo turno. E sem Arruda e Regufe, aumentariam as possibilidades de uma decisão ainda no primeiro turno, pelo menos neste momento. Neila. Tá certo. O Yuri vai voltar já, porque agora a gente vai falar sobre o Senado. Na pesquisa estimulada sobre a única vaga, foram simulados 4 cenários diferentes e a gente acompanha agora. No cenário 1, Regufe, do União Brasil, tem 17% das intenções de voto. Damares Alves, do Republicanos, Érica Cocai, do PT e Flávia Arruda, do PL, ficam empatadas com 16%. Paulo Otávio, do PSD, tem 7% dos entrevistados. Paulo Roque, do Novo, fica com 2%. Brancos e nulos são 12%. Não souberam ou não quiseram responder, 14% dos entrevistados. No cenário 2, sem Paulo Roque e com Geraldo Magela no lugar de Érica Cocai como candidato ao Senado pelo PT, Regufe fica com 20%. Damares Alves e Flávia Arruda ficam com 16% cada. Paulo Otávio e Geraldo Magela empatados com 8% das intenções de voto. Brancos e nulos representam 15%. 17% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. No cenário 3, Regufe não é citado entre os candidatos ao Senado. Com isso, Damares Alves e Flávia Arruda ficam em primeiro lugar com 17% das intenções de voto cada. Érica Cocai sobe para 16%. Paulo Otávio, 8%. Paula Belmonte, do Cidadania, aparece nesse cenário e fica com 3% das intenções de voto. Paulo Roque reaparece como no cenário 1, com 2% das intenções. Brancos e nulos somam 17%. 20% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. O último cenário mantém Regufe fora da disputa e tem Geraldo Magela, do PT, no lugar de Érica Cocai. Dessa forma, Damares Alves e Flávia Arruda seguem empatadas com 17% das intenções de voto. Geraldo Magela fica com 10%. Paulo Otávio com 9%. Paula Belmonte tem 4%. E Paulo Roque, 2%. Brancos e nulos sobem para 19% e 22% não souberam ou não quiseram responder. Então, Yuri Ascar volta agora para comentar o resultado dessa pesquisa, para falar do DF aqui no ar. A disputa pela única vaga do DF ao Senado está bem acirrada e eu queria saber o que você destaca, Yuri. Neila, a disputa para o Senado neste momento guarda algumas curiosidades, viu? É pouco provável que Flávia Arruda, do PL, e Damares Alves, dos Republicanos, sigam mesmo até o fim. Como ex-ministras, elas dividem literalmente ao meio as intenções de voto dos eleitores de Bolsonaro e acabam em empate técnico triplo com a deputada Érica Cocai, do PT.
O problema é que a pesquisa foi registrada antes da confirmação de Rosilene Correia como a pré-candidata petista ao Senado. E não sabemos se ela conseguiria a transferência de todos os votos que seriam de Érica Cocai. A divisão bolsonarista dá força, de fato, a uma candidatura da oposição. Mas Ibanez Rocha também pode se beneficiar do cenário, com duas candidatas da base aliada ao GDF. Neila. Te convido a acompanhar mais assuntos de política na Rádio Mais Brasil News, pela 101,7 FM. Lá eu comando o jornal 1 Hora News, mais 30 minutos de política, de segunda a sexta, sempre às 18 horas, e o Yuri tá lá com a gente.